no transcorrer desse mês de dezembro, algumas agremiações partidárias que estão trazendo colocações com relação à avaliação aí de 2023, algumas perspectivas para 2024, e a gente continua à disposição de todas as agremiações partidárias. Foi agendado na semana passada para hoje estarmos com a presença aqui do Partido dos Trabalhadores, aqui representado pela presidência e vice-presidente. A presidência é Eliane Mantelli, o vice-presidente Cristiano Aquino estão aqui junto conosco para a gente comentar um pouco sobre 2023 e também, claro, algumas perspectivas para um 2024, um ano extremamente relevante no aspecto político, né? Teremos aí eleições que envolvem cargos municipais e estaduais e até federais, na condição de parlamentares, e isto estará, então, claro, mobilizando aí todo o processo que não para nunca, né? Na verdade, a gente sabe que os partidos têm sempre atuação no sentido de estarem acompanhando tudo que está transcorrendo no dia a dia para estarem presentes junto às suas comunidades. O Tupanciretã é um exemplo disso. Mas a gente conversou agora aqui no intervalo, combinamos que vamos iniciar a conversa com a Eliane Mantelli, atual presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Tupanciretã. Bom dia, Eliane, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguelzinho. Bom dia aos ouvintes do programa Variedades. É um prazer a gente estar aqui para partilhar um pouco, conversar um pouco então sobre como foi esse ano de 2023, né, e as nossas perspectivas. Especialmente porque assumimos também o governo, né, o presidente Lula assumiu o governo no início desse ano, né, apesar de todo o início bem conflitante, né, aquela tentativa de golpe e tudo mais, a gente percebe que foi um ano muito proveitoso, de muita organização, né, de diálogo. Então a gente tem uma alegria de estar aqui partilhando esse governo com a comunidade. E com certeza a comunidade já deve também, aos poucos, ter percebido algumas coisas e ter sentido na sua vida diária, né, esse governo. Perfeito. Cristiano Aquino, bom dia. Como é que está? Tudo bem, Cristiano? Bom dia, Miguel. Bom dia, Eliane, a nossa presidente, toda a comunidade do Tupanciretã, especial a nossa militância. De antemão agradecer o espaço, Miguel, sempre muito plural, muito democrático, que é concedido aqui na rádio para todos os partidos. E nesse ambiente democrático, né, que graças a Deus se conseguiu se restabelecer no cenário nacional, né, por mais que ainda exista, digamos, resquícios eleitorais ainda, né, presentes, e isso é muito ruim, na minha opinião, porque deveríamos conviver na democracia, vivendo o período eleitoral e depois vivendo o período administrativo, né? E, a nosso ver, por exemplo, aqui em Tupanciretã, por exemplo, o nosso partido sempre teve essa postura, né, de perdeu a eleição, né, o governo eleito governa, a gente ajuda naquilo que é possível, faz aquela crítica construtiva daquilo que diverge, né, o que é absolutamente normal. E no cenário nacional está sendo um tanto quanto complicado tudo isso, né? Mas, como bem disse a Eliane, foi um ano, né, de retomada de algumas questões importantes, ao nosso ver, né? O presidente Lula, antes ainda de tomar posse, né, já encaminhou uma medida provisória restabelecendo um conjunto de programas sociais que haviam sido extintos, né, que inclusive importantíssimos, né, como farmácia popular, como a questão do ProUni, enfim, outros programas necessários para a população, a retomada do Bolsa Família com algumas alterações, Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, né, e obviamente que o primeiro período do governo conviveu com essa retomada de programas, mas também com aquela situação inusitada que nós vivemos lá no 8 de janeiro, né, que foi todo aquele processo, inclusive, né, de tentativa de ruptura do sistema democrático, e que foi muito bem combatido pelas instituições, né? Eu creio que por maior que seja a divergência, e num sistema democrático, digamos, os poderes, em tese, né, como manda a Constituição, deveriam conviver harmônicos e independentes entre si. E a gente sabe que, bem, na verdade, não é assim que funciona, né? Na prática, hoje, nós sabemos que, às vezes, há uma certa intervenção do judiciário naquilo que não é competência sua. De outra banda, às vezes, o próprio legislativo, às vezes, entra numa seara do executivo. Então, eu acho que esse ambiente democrático tem que nos fazer um aprendizado da gente conseguir trabalhar dentro dessas balizas, né? E o presidente Lula, melhor do que ninguém, tem conduzido este processo, né?
Óbvio que nem tudo aquilo que a gente desejava para este ano, enquanto governo nacional, pôde ocorrer, até inclusive pelas negociações que foram necessárias, né? E por mais que o PT esteja hoje na presidência da República, nós temos um governo absolutamente plural, né? Nós temos partidos de centro-direita, que compõem o governo justamente para que se administre essa chamada governabilidade tão necessária, né, no sistema político brasileiro. Mas eu ressaltaria, né, como questões importantes para esse ano, então, né, uma retomada dessa estabilidade econômica, né, por mais que alguns indicadores ainda precisam ser melhorados, mas vamos ter um aumento do salário mínimo, um aumento real de R$100, mais de R$100 agora já na virada do ano. Lá, quando o Lula assumiu, também já houve um aumento significativo do salário mínimo. Então, a retomada de uma política de valorização do salário mínimo é importantíssimo para garantir renda para a população brasileira. Essa questão da reforma tributária, que ainda tem muitas questões a serem trabalhadas, né, no aspecto da regulamentação futura, porque o que nós aprovamos foi um texto base, né, que era um antigo anseio, né, da população brasileira. São mais de 30 anos, né, de discussão da reforma tributária, e agora saiu uma que talvez não seja a melhor, mas pelo menos se tem um novo texto que vai ser trabalhado e que busca também, na nossa opinião, corrigir algumas distorções que existem no sistema tributário. A gente sempre fala, e todos os partidos repetem isso, que quem ganha mais tem que pagar mais e quem ganha menos tem que pagar menos, né? Então, a justiça tributária é isto, né? E hoje o nosso sistema tributário ele é calcado muito no consumo, né? Então, quer dizer, o trabalhador, o assalariado acaba tendo a carga tributária mais elevada sobre ele, e é o que ganha menos. Então, o objetivo do governo ao discutir esse tema foi justamente fazer essas correções, né? Então, vamos ter zerar os impostos da cesta básica, né, que ainda vai se discutir quais são os itens ainda que vão ser contemplados, mas isso já é uma coisa que tá dada. A tributação de algumas questões que ao nosso ver também, não tem lógica um dono de uma caminhonete que faz frete pagar IPVA e o dono de um barco de passeio ou de um jet ski não pagar imposto. Então, essas correções estão sendo feitas, bem como também a taxação de quem tem dividendos, recursos no exterior, né, que eram absolutamente isentos. Então a pessoa investe o dinheiro, né, e não paga tributo, ao passo que a pessoa, quando vai comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, está pagando imposto. Então, essa igualdade tributária, ou a diminuição da desigualdade tributária, foi um dos temas muito combatidos pelo governo. E para e passo a isso, também uma retomada da questão da geração de emprego, né? E, enfim, eu acho que, na nossa avaliação, um ano positivo para o partido, com muitos desafios, obviamente, né? Agora mesmo a aprovação no Congresso do orçamento, e eu seguidamente escuto tu falar sobre a questão das emendas parlamentares, e eu comungo do teu pensamento, né, de que eu acho esse um sistema absolutamente distorcido, né, mas é o sistema que nós temos hoje, né? E eu sempre digo, a democracia pode não ser o sistema perfeito, mas ainda é o melhor que nós temos. E na democracia tem funcionado dessa forma, né? Mas eu olhava um dado que eu acho até interessante, né? O valor que o governo destinou para o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que, digamos, vai trabalhar com toda a verba para a infraestrutura do país, para estradas, para ferrovias, para hidrovias, enfim, pensando na estrutura e no desenvolvimento do Brasil, ele é quase igual ao montante que foi destinado lá no Congresso para as emendas parlamentares. Quer dizer, que as emendas, com todo o respeito que precisam ter os parlamentares, elas acabam sendo destinadas, às vezes, sem aquele olhar do todo, da programação, onde que é importante. Tanto é que nós temos, infelizmente, ainda no Brasil, né, um conjunto de obras inacabadas e que, às vezes, acabam sendo destinadas para determinados segmentos e que depois não tem utilidade nenhuma para o conjunto da população. Então, mesmo convivendo com todas essas dificuldades, né, ao nosso ver, né, tem um saldo absolutamente positivo do governo federal, né, que é essa retomada desse diálogo institucional entre os três poderes, com as diferenças que tem, dessa ampliação do leque do governo e, acima de tudo, de alguns sinais já concretos na vida da população brasileira, com a recuperação da valorização do salário mínimo, com a retomada de programas importantes para a população brasileira e que, com certeza, 2024, ao nosso ver, será um ano de muitos frutos, muitas colheitas,
e que acabam refletindo aqui no nosso município, né? Eu, em determinado momento deste ano, fiz uma afirmação aqui na rádio de que Tupanciretã não receberia menos recurso do que recebeu em 2023, porque havia uma perspectiva, inclusive pela questão orçamentária, e acabou se concretizando. O governo federal acabou complementando aquele valor, né, garantindo que os municípios não recebessem menos. E ao par disso também, como agora há pouco o companheiro Nenê falou aqui na rádio, nós também, os nossos parlamentares, com emendas, com recursos, então nós sempre tivemos esse norte de, mesmo com as divergências, contribuir com a nossa cidade, né? E o fato de ser adversário é simplesmente, né, o fato de que pensamos a gestão pública de maneira diferente, nada além disso. Bom, são 10 horas com 7 minutos, 10h07, nós estamos recebendo na manhã de hoje a visita aqui nos nossos estúdios do Partido dos Trabalhadores, através da presidente a Eliane Mantelli, do vice-presidente o Cristiano Aquino, que nos trouxeram uma rápida avaliação aí do ano de 2023. Eu vou fazer um intervalo comercial, mas eles permanecem aqui porque uma das questões interessantes que a gente gostaria de ver qual a posição do partido nesse momento é com relação a 2024, né? Um ano de eleições municipais e que certamente é um ano de muito mais intensidade na política junto a nós na questão local. Vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com o seu programa Variedades em